Reverências a todos, paz e simplicidade. Vou observar aqui a leitura de um clássico do taoísmo que nós usamos muito e que contém muitos métodos e esclarecimentos da alquimia interior. Esse clássico traduzido é o Wen Tzu Tin. Vou ler a tradução aqui do verso 35. A energia que as pessoas recebem da natureza é uma só, em termos dos sentimentos, dos sentidos, em relação ao som, forma, odor e temperatura. Mas o modo pelo qual essa energia é administrada difere, porque alguns morrem por causa disso e outros vivem por causa disso. Alguns se tornam pessoas exemplares e outros se tornam pessoas mesquinhas. O espírito está onde o conhecimento se reúne. Quando o espírito é claro, o conhecimento é iluminado. O conhecimento é a sede do coração. Quando o conhecimento é objetivo, o coração é equânime. A razão pela qual as pessoas usam água límpida como espelho e não água corrente é porque a água límpida é clara e imóvel. Do mesmo modo, quando o espírito é claro, aí a atenção equânime, é possível discernir as reais condições da pessoa. Portanto, o uso disso depende inevitavelmente de não explorar. Quando um espelho é claro, o pó não o suja. Quando o espírito é claro, as ambições habituais não o iludem. Assim, se a mente vai a qualquer lugar, o espírito fica em um estado de inquietação. Se você devolve a mente ao vazio, isso extingue a atividade compulsiva e ela pode ficar em repouso. Essa é a liberdade dos sábios. Por isso, aqueles que quiserem governar o mundo devem antes compreender a verdadeira condição da natureza e da vida. Agora vamos entender um pouco do verso do Wen Tzu Tin para explicar alguns termos, porque eles são tradicionais e é necessário interpretá-los para o entendimento mais correto. De acordo com os ensinamentos orais que recebemos quando o mestre que nos treina interpreta as escrituras ao nos transmitir o ensinamento. Aqui nesse verso 35, é mencionado que a energia que as pessoas recebem da natureza é uma só. Também nesse trecho nós podemos observar que ele menciona em termos de sentimentos, dos sentidos, a percepção, como você percebe essa energia. É uma só. Ele menciona algumas sensações como som, forma, odor, temperatura. Depois ele fala sobre o modo pelo qual essa energia é administrada é diferente. Isso difere de pessoa para pessoa. Há uma só energia na natureza e dessa energia move a vida. Dessa energia manifesta a vida. Aqui menciona que há uma só energia. Há uma só essência e natureza. Nós observamos a natureza una, que se manifesta em várias formas e atributos e virtudes.
Essas várias formas que a natureza una dessa energia manifesta, ela vai se dividir, ela vai se transformar nas energias dos elementos. E esses elementos são percebidos pelo som, pelo cheiro, pelo calor, pela textura, pela forma. A energia da natureza que se divide em madeira, fogo, metal, água. Por exemplo, a energia da terra, a energia do céu. Todas essas energias são da natureza. A natureza, quando nós falamos, não significa árvores, não significa florestas, rios, não é exatamente só isso. Nós estamos falando da natureza essencial e fundamental do universo. Estamos falando daquilo que é perene, que sustenta todas as formas. Falamos dessa natureza em específico. Agora, essa natureza se exprime como energia que se divide em nuances de formas, estados e condições. O ser humano, ele vai receber e perceber essa energia da natureza primordial e também ele vai receber, ele vai perceber e sentir a energia em suas múltiplas formas de manifestação, como dos 5 elementos. Assim, o ser humano pode lançar mão desses recursos da natureza que estão manifestados como minerais, que estão manifestados como metais, que estão manifestando como madeira, e pode construir os recursos para facilitar a vida humana, pode construir os recursos para trazer prazeres, diversão, para trazer bem-estar para a vida humana, pode extrair esses recursos da energia da natureza para construir meios de cura, de preservação da saúde. Aqui no texto menciona que como você aplica essa energia da natureza construindo recursos para a vida passageira humana, você pode se tornar uma pessoa excelente, ou você pode se tornar uma pessoa vil, né? Uma pessoa mesquinha, como é colocado no texto. Quando o ser humano explora a natureza e ele, para essa exploração, observa o meio e prima para não causar danos e controvérsias no meio, ele está agindo de modo a beneficiar toda a vida. Quando o ser humano explora essa energia da natureza, que são esses recursos e meios da natureza, mas ele assim visa criar um recurso que traz benefício a todas as pessoas, não somente a ele, no sentido de enriquecê-lo, trazer a ele fama, prestígio, destaque ou poder perante a sociedade. Quando ele não faz isso, então essa energia da natureza serve a um propósito maior para a vida como um todo. Mas quando essa energia é usada de forma egoísta, autocentralista, o ser humano vai se tornando mesquinho e destrutivo. Esses recursos que podem beneficiar a vida humana acabam por se tornar fonte de guerra, fonte de conflitos, fonte de um olhar negativo para si mesmo, um olhar presunçoso, orgulhoso para si mesmo. Como você aplica essa energia da natureza, esses recursos, tanto da natureza primordial, como eles manifestados no que é tangível para nós, como os elementos que usamos do meio ambiente. Tudo isso pode nos tornar pessoas mais leves, pode desdobrar em um caminho de experiências que nos leve à experimentação da alegria, da convivência, da alegria de estar junto. Ou, no uso contrário, tudo isso pode apenas nos causar disputa, discórdia e fortalecer os venenos emocionais, os venenos mentais, levando apenas a sofrimento e a angústia. Aqui, seguindo adiante, menciona o espírito está onde conhecimento se reúne.
O espírito aqui quer dizer a sua natureza radiante. Por espírito, não estamos falando no taoísmo de uma entidade, mas da sua natureza original, da sua natureza como radiante luz. Fala do conhecimento, ele se reúne, é onde o espírito está, onde o conhecimento se reúne. O espírito está onde o conhecimento se reúne. Conhecimento aqui significa as percepções, significa a atenção da mente. Não é conhecimento no sentido de informação, teoria, mas no sentido da mente que está focada e pousada em algo, onde essa mente está concentrada, o espírito, a força que é você está, a vontade que é você está. Aqui, continuando essa explicação, se reúne, quer dizer, o espírito se torna unificado. Quando ele se reúne, quer dizer que você se torna unissono, único, em movimento único com o espírito. Assim, a experiência desse conhecimento, ou seja, dessa percepção mais concentrada e limpa, te leva a estados de visão mais claros, cheios de alegria. Aqui fala que quando o espírito é claro, o conhecimento é iluminado. O conhecimento é iluminado, a percepção é iluminado, a mente está iluminada. O conhecimento, aqui essa palavra conhecimento é o movimento da consciência. Quando o espírito é claro, assim que você começa a transformar o tesouro de Shen em Shu, em vazio, que nós cultivamos os 3 tesouros, o Jin, a energia vital e essencial, se transforma em Qi. E essa, por sua vez, se transforma em Shen, o espírito. Quando essa energia de espírito é clara, ou seja, quando nós, através do cultivo, conseguimos chegar à natureza fundamental de Shen, a natureza fundamental desse tesouro, então ele se torna claro, Yang Shen. Quando isso se torna radiante, assim nós percebemos com iluminação. A nossa percepção, que é o conhecimento, o nosso discernir, ele flui através da luminescência da consciência divina universal. Esse é o que o verso está apontando, está ensinando. Quer dizer, o verso está nos ensinando que precisamos transformar Shen em Shu. Precisamos transformar Shen em vazio perene. Em outra parte se diz que o conhecimento é a sede do coração. Esse discernimento, essa mente é a sede, o centro por onde emerge a força da vida universal, por onde o espírito primordial, Yuan Shen, se move na existência. Esse trecho que menciona que o conhecimento é a sede do coração, ou seja, esse âmago, esse centro do espírito primordial, que aqui é o coração, e nesse ponto também se refere à localização nessa área do espírito, desse ponto de Shen, desse tesouro, emerge e flui o espírito primordial, Yuan Shen. O conhecimento é a consciência que repousa nesse centro, e essa consciência está em integração harmônica com o espírito primordial, expressa a verdade. Quando o conhecimento é objetivo, o coração é equânime. Quando o conhecimento é objetivo, quando a mente está focada e centrada, quando a consciência permanece totalmente no presente, e essa consciência, ao se tornar totalmente plena de presente, ocorre essa transformação de Shen. E nessa transformação de Shen,
a um estado de equanimidade, a esse estado de Shinjin, que nós chamamos no taoísmo, que no budismo é chamado Samadhi, o estado de êxtase divino, que ficamos nele ao estarmos na meditação contemplativa profunda. A razão pela qual as pessoas usam água limpa como espelho e não água corrente é porque a água límpida é clara e imóvel. Aqui, sobre a água como espelho, estamos falando da mente. Quando a mente é com um espelho que move todas as realidades criadas, a água límpida quer dizer a mente precisa estar serena, a mente precisa estar límpida. Quando a água está em movimento, ou seja, quando a mente está sempre se movendo com pensamentos excessivos, emoções excessivas, há uma grande turbação e não se consegue ver a verdade. Quando fala-se da água, que olha na água como espelho, a usa como espelho, significa ver a verdade. Ver a verdade além da ilusão, atravessar a ilusão. Isso é o que significa esse verso. Aqui está ensinando a técnica. É necessário você observar com atenção límpida. É necessário direcionar com a força da vontade interior para que a mente se esvazie das várias ondas e dos vários movimentos. Uma mente que está esvaziada, ou seja, o coração que está esvaziado, torna límpido a visão, torna límpida o fluxo da consciência. E isso desperta a equanimidade no estado como a pessoa permanece. Também menciona que quando o espírito é claro e a atenção equânime, quando a experiência do espírito é clara, quando Yangshan, espírito radiante, houve as transformações do tesouro através de técnicas contemplativas de Neidan. Então o espírito é claro, quer dizer, a experiência e a vivência do ser em um estado de percepção da natureza original. Acontecendo isso, há uma equanimidade de percepção e de estado de ser. Aqui menciona que o uso disso depende inevitavelmente de não explorar. Não explorar é transcender a dualidade, transcender as disputas. Quando existe uma exploração ou um senso de separação muito grosseiro um do outro e há uma disputa em ter mais para si ou ser mais que outro, isso é explorar. Essa exploração que é criar uma ideia muito forte de separatividade e competitividade mata a experiência da equanimidade. Aqui mencionando esse não explorar, quer dizer, nós precisamos praticar a virtude da solidariedade, da fraternidade, da generosidade. Com essas virtudes nós não exploramos, mas cooperamos para que a vida se mova de todos como um só movimento de benefício e alegria. Aqui menciona que quando o espelho é claro, o pó não suja. Quando o espírito é claro, as ambições habituais não o iludem. Quando o espelho é claro, quando a mente está cheia de presente, quando a mente está plena de agora, ela não pode ser embotada, ela não pode ser direcionada por pensamentos desgovernados e por emoções conflituosas. Isso é o espelho claro. Quando o espírito é claro, as ambições não podem contaminá-lo mais. Todo ser humano é puro desde o início sem início e nada pode maculá-lo. Porém, vivendo na ignorância, o ser sofre. Mas apesar de tudo que o ser humano faz, ele continua sendo puro. E é necessário despertar essa consciência do espírito claro.
quando a pessoa está vivenciando esse espírito radiante, essa natureza de Yanshan, nada pode maculá-lo, ou seja, nada pode aprisioná-lo e restringi-lo, sua consciência. Nada pode o prender naquilo que faz, tanto ele gerador de sofrimento para si mesmo, como gerador de sofrimento para demais pessoas. O mundo não pode mais o iludir. Essa parte que fala que as ambições habituais não iludem, essa etapa seria todas as ilusões não o aprisionam mais. E o seu desejo se torna simples e integrado a um fluxo da vida que sempre está em união com tudo. Aqui menciona num verso que quando a mente vai em qualquer lugar, o espírito fica em um estado de inquietação. O espírito radiante, Yanshan, para que você vivencie mais a experiência dessa sua natureza, a mente precisa estar sempre mais no presente. Ela precisa estar plena da vida que acontece nesse momento, pois caso isso não ocorra, o espírito, há uma turvação, você perde a experiência do espírito radiante e não há quietude. Aqui está ensinando que enquanto a mente estiver em oscilações constantes de múltiplos pensamentos desgovernados, não importa o quanto de conhecimento você tenha, não importa o quanto de técnicas e métodos você tenha e saiba, você ainda estará em sofrimento. O coração ainda estará acorrentado à insatisfatoriedade. A alma ainda estará sofrendo de angústias profundas. Por isso, está ensinando que é importante exercitar a focar a consciência no presente, esvaziar a mente, torná-la água límpida como espelho. Aqui menciona, se você devolve a mente ao vazio, isso extingue a atividade compulsiva. Ela pode ficar em repouso. Nós, no taoísmo, sempre observamos o princípio e o fundamento do vazio. Nós cultivamos para alcançar esse estado de vazio. Os budistas chamam de shunyata. Nós chamamos de chu. Esse estado chu, esse estado de vazio primordial e essencial. Quando a mente esvazia-se, quando os pensamentos diversos não mais o aprisionam, eles são movimentos como nuvens que se esvaziam, então você pode vislumbrar a divina presença da verdade, Zan, da verdade. Fala que essa é a liberdade dos sábios. Os sábios não são pessoas que sabem muitas coisas, que têm todas as respostas para as suas perguntas. O sábio é a pessoa que vive um coração esvaziado. O sábio é a pessoa que experimenta a alegria divina, o êxtase divino. Isto é o sábio. O sábio experimenta um fluxo constante da natureza da paz, que se move na sua percepção. Isso é um sábio. Não é saber, mas um estado de não ser. Quando menciona que aqueles que quiserem governar o mundo, precisa compreender a verdadeira condição da natureza e da vida. Governar o mundo significa tudo o que você cria para a sua existência. Toda a vida que uma pessoa tem, ela criou essa vida em conjunto com outras pessoas, com outros meios, é claro, não sozinha exatamente. Tudo surge da obra, dos sonhos, dos pensamentos e dos desejos que uma pessoa tem. Governar o mundo é estar em harmonia, é estar em equilíbrio com a sua vida, com tudo o que você traz para si, com tudo o que você faz participar da vida do outro.
com todas as coisas que são suas obras, que ali você caminha na sua experiência de vida. Governar o mundo também é governar os seus sentidos, é torná-los equânimes, é torná-los serenos e pacificados. Isso é governar o mundo. Esse ensinamento eu expliquei agora dessa forma, mas ali há técnicas e métodos que estão guardados nele. Mencionei aqui algumas dessas técnicas, não explicando como fazer, mas apontando onde elas estão no verso. É importante entender que as escrituras não são meras filosofias especulativas. Elas são direções e apontamentos de metodologias que levam a pessoa a alcançar o seu estado de Chenren, de um ser humano verdadeiro, de um ser humano iluminado. Elas são direções, disciplina e métodos de práticas internas que levam ao despertar. As escrituras taoístas não são meras especulações intelectuais explicando coisas misteriosas da vida, mas sim direções para se caminhar e alcançar o objetivo fundamental, que é a união com o Tao, o retorno à origem.